problema, tem que compartilhar a apresentação. Sabe, Hugo? Foi. Ah, tá bom. Estão vendo? Sim, sim. Legal. Adelante, Rafaela e Henrique. Certo. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou a Rafaela, sou meu colega Henrique. Bom dia. Agradecemos a presença de vocês aqui hoje. E o nosso artigo tratou sobre um conjunto habitacional na região de São Paulo, aqui no Brasil. Então, a gente vai tentar dar uma contextualizada, né? O Boulevard da Paz é esse conjunto habitacional que vocês estão vendo aqui, e é implantado na área de Manancial, na região de São Paulo. E a ideia do projeto é promover permanência qualificada, requalificação urbana e segurança das famílias que antes viviam nessa área de encosta, que é uma área de risco e área irregular. Então, para contextualizar, o programa Mananciais foi criado na década de 1990 pela Elizabeth França e tem o propósito de urbanizar territórios vulneráveis nas bacias do Guarapiranga e da Billings, que são essas duas aqui. Essa à direita é a da Billings e essa na parte esquerda é a da Guarapiranga, e o Boulevard está bem aqui em cima. Então, a premissa do programa inicialmente é a construção de unidades habitacionais, a urbanização e a recuperação ambiental. Essa era a área antes da intervenção. Então, a gente tinha aqui uma ocupação informal muito densa, com moradias completamente precárias e infraestrutura insuficiente. Então, e além de tudo, eram áreas de risco R3 e R4, né, que temos 4 classificações, então as duas mais altas ficavam nessas duas encostas aqui. E nessa região, a população local a maior parte é de baixa renda, mas eles têm um vínculo em comunidade muito forte. Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo está junto. Então, uma das premissas de implantação do projeto também foi pensar nessas relações pessoais entre os habitantes. Então, aqui, os principais desafios que a gente observou ao longo do estudo do projeto é a precariedade na habitação na região e lidar isso também em conjunto com o risco geotécnico, porque a gente tem um desnível de cerca de 40 metros de altura entre a parte mais baixa e a parte mais alta da encosta, e a necessidade de requalificar a infraestrutura existente, tentando não criar ruptura naquele tecido que já é consolidado, tentando fazer o mínimo de remoções possíveis e também, além de tudo, focar na preservação ambiental e manter essas famílias seguras. Então, a metodologia de análise que a gente usou foi o levantamento técnico, as visitas em campo, então fazemos várias visitas em campo, e o estudo do projeto como um todo, pensando não só no projeto da unidade, mas no projeto de um plano urbano para essa região. Alguma coisa? Não. Estou falando muito rápido. Não. Então, a concepção urbanística do projeto se deu tentando alinhar algumas dificuldades, vamos dizer assim, que era integrar uma área que tinha um talude com desnível de 40 metros, uma área de preservação ambiental de um córrego. Então, a questão foi como se encaixaria um projeto de unidades habitacionais nessa área remanescente. Então, a gente tinha que ocupar as faixas do terreno de forma segura, considerando esses dois fatores. Então, no final, esta foi a implantação final que a gente chegou. Então, atrás temos a parte da encosta, o córrego aqui na frente e as duas que a gente chama de provisão, que são 2 condomínios. Então, o condomínio 1 e o condomínio 2, fazendo frente com outro corpo d'água. Então, a gente tem áreas de lazer e aqui na parte da frente, e vamos ter um parque na parte de trás também. Essa foi a solução habitacional que a solução habitacional final. Então, do condomínio 1, temos um prédio composto por 3 blocos, e a solução nessa lâmina linear. Fala alguma coisa agora. O projeto ele foi concebido de uma forma que a gente conseguisse fazer com que a população se integrasse com o ambiente. Então, o prédio ele foi concebido de uma forma linear, justamente para que ele acompanhasse todo o movimento da população que eles fazem hoje, né?
Esse movimento, né, essas lâminas, foram todas pensadas também na concepção do prédio em composição com o que a gente tem hoje de terreno. Como a gente tem essa questão da encosta, que é muito grande, o desnível de mais de 40 metros, uma população que mora na parte de cima, uma população que mora na parte inferior, como ligação disso daí, o projeto foi pensado justamente de uma forma mais aberta e ampliada, né? Então, as casas que antes existiam lá, né, as moradias que existiam nesse morro, elas foram removidas, o morro foi contido o risco e as casas foram pensadas em, como que eu posso dizer? Prever e deixar de uma forma mais natural a concepção das moradias. Então, todas essas moradias elas estão voltadas entre o terreno original que era, né? Só que de forma muito não precária dessa vez, com esgotamento, com toda a consolidação e mantendo a parte do verde, que era o principal, por ser um programa, né, que envolve também a requalificação urbana. A gente promover em cima desses prédios a requalificação do espaço é muito importante. Então, a requalificação do verde, no caso, né, que a encosta que era totalmente tomada e impermeável, o córrego que estava tomado também por moradias e agora o córrego foi requalificado e as áreas remanescentes para evitar novas invasões foi feita a aplicação desse prédio. E esse prédio ele está justamente de uma forma para dar uma valorizada, né, no meio físico, que já começou também a se envolver na parte urbana, onde os empreendimentos nas laterais próximos ao prédio começaram a surgir. Além de empreendimentos, a gente teve comércio que ampliou, a gente teve toda uma demanda, isso na fase de construção, que já demonstra uma modificação da população em função da requalificação do espaço e valorização do meio. Dentro desses prédios, também são envoltos, né, por ser uma população carente de baixa renda, são envoltos espaços que ajudem eles a se integrar com a comunidade também, né? Então, no quarto andar do prédio, a gente tem salas temáticas, em vez de apartamentos, que façam com que as crianças não fiquem somente na rua, que era o que elas faziam antes, e elas comecem a se integrar com o prédio de uma forma mais orgânica. Então, elas começam a usar o prédio em si também como uma fonte, não somente o apartamento. Então, a gente tem salas de biblioteca, a gente vai ter salas de estudo, a gente tem salas de bem-estar, salas de dança, e salas para quando, vamos supor, a gente não tem crianças pequenas, ou quando a gente tem os maiores, a gente poder fazer com que eles aproveitem o espaço não somente externo, mas o interno também. Então, a sala de criança de uma idade menor, para não se misturar às vezes com a idade maior, e a gente não ter aquela questão de fusão, mas sendo que as salas ficam próximas para sempre um estar de olho no outro. Em cima disso também, no térreo dos prédios, tanto da Provisão 2 quanto da Provisão 3, a gente tem espaços em conjunto com a prefeitura que são de temática de integração. A gente tem o TEIA, que é um espaço colaborativo, né, que eles fazem a integração da comunidade, dando espaços profissionalizantes. E a gente tem a unidade básica de saúde na provisão 3, que integra também não só a questão da moradia, mas das necessidades básicas de todo mundo. Necessidades essas que é saúde, educação e a própria moradia, né? Então, você requalifica como um todo dentro do mesmo espaço, que são esses dois prédios. Em cima disso, a gente também tem a questão da consolidação das encostas. Antigamente, essas encostas eram todas voltadas com residências, elas estavam em risco de deslizamento. Esses riscos, já houve também deslizamento com morte no local. E como premissa para conseguir colocar, né, implantar esses prédios, foi feito toda uma contenção dessa encosta, ela foi feita de tela metálica e solo grampeado verde, esse solo que permite, na geotecnia,
a difusão, né? A água penetrar o solo, não fica com aquela parte, ainda mais por ser uma área de mananciais, uma parte que você fica totalmente sem permeabilidade. Então, foi feito todo um estudo em cima dessas contenções, e assim a gente conseguiu redesenhar a drenagem de forma que ela acompanhe as nascentes e os córregos que estão lá, que hoje é a microbacia do córrego Jararaú. E também amplia uma proteção ambiental e reduz o risco do entorno. Então, você requalifica todo um espaço urbano, não somente na questão da moradia, mas no ambiente em si. Aí só a gente montou uma linha do tempo para exemplificar como que começou, né, a implantação desse projeto. Então, em 2021, houve a criação da Secretaria Executiva do Programa Mananciais, e a partir disso veio a decisão de implantar um conjunto habitacional, dado que o projeto original era um parque nessa área. Então, antes de 2021, a ideia seria fazer todo um parque nessa área. E aí, devido à necessidade também da gente sempre ter novas habitações, porque o déficit habitacional aqui em São Paulo é muito grande, aí houve essa decisão para a implantação do conjunto. E aí, em 2022, a gente começou a construir as 251 unidades, que é o que a gente chama de provisão 2 ou condomínio 1. Em 2023, as fundações terminaram e as alvenarias estruturais avançaram bastante. E em 2024, começamos o outro condomínio, que é esse. Na foto de 2025 é esse que a gente vê à esquerda, que está cinza ainda, sem pintura. Aí agora, nesse ano de 2025, as 251 unidades foram finalizadas e a torre 1 do condomínio da esquerda foi finalizada também. Já vão iniciar a parte de acabamentos externos e externos. E a previsão para o ano que vem é a entrega dessas 251 unidades agora no começo do próximo ano. Uma parte referente à urbanização também daquela encosta, das encostas e a urbanização da comunidade, a gente tem alguns antes e depois. Então, aqui a gente vê que era uma situação bem precária e após as obras fizemos essas escadarias. Outra situação, a mesma rua, só que em outro ângulo. Então, antes não tinha um asfalto, não tinha guia, não tinha sarjeta, e após as obras de urbanização, a gente tem um novo sistema viário. Aqui é a mesma coisa. Essa é uma foto do processo, a gente não tem o antes, mas as vias também estavam todas nas mesmas condições. Então, toda a parte de urbanização, a parte da comunidade de cima foi urbanizada. Então, a gente levando água, rede de água oficial pela Sabesp, rede de esgoto, drenagem e pavimentação. E acho que para concluir, acho que a gente já está chegando no final. Os impactos ambientais e territoriais, não só do conjunto do Boulevard da Paz, como do programa Mananciais inteiro, a gente sempre tentar fazer a estabilização das encostas e das áreas de risco, pensar na microbacia como uma unidade de planejamento e fazer uma integração de toda essa área do conjunto com o território. Obrigada. Então, acho que é isso. Não sei se passamos do tempo, mas muito obrigada pela presença de todo mundo.